Olá, olá! Começa agora mais uma edição do StudioCast. Eu sou o Felipe, um dos fundadores do Estúdio 360. Estou aqui com o Guilherme, também um dos fundadores do Estúdio 360. Hoje a gente vai falar, felizmente, com um dos apoiadores, né, do StudioCast. Mas antes de apresentar o Diego, queria agradecer justamente os patrocinadores, né? Então, Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e Vivendo de Vistorias. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliários e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis para vendas ou locação e seus clientes. A Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações, agilizando as vistorias e impulsionando a lucratividade das operações. E também o Vivendo de Vistorias, né, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Então, se você quer conhecer mais a fundo qualquer uma dessas soluções, os links estão aqui no vídeo, né, embaixo ali. Então, é só acessar e tu vai poder explorar esse mundo. Bom, Diego, seja bem-vindo, né? A gente está aqui com o Diego, que ele é diretor comercial na Pleno Sistemas e também idealizador, né, do Vivendo de Vistorias. Bem-vindo, Diego. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela recepção. A gente trocou uma ideia bem legal aí sobre vistorias. Tem bastante coisa pra gente falar aí hoje. Bastante assunto e bastante coisa pra gente aprender também, né, Gui? Exatamente. Para nós também não é um mundo do dia a dia, né, que a gente está acostumado e, enfim, o assunto hoje acaba sendo desvendando o potencial das vistorias imobiliárias, né? Muito se fala em vistoria, mas pouco às vezes se entende como que elas podem se encaixar no dia a dia dos corretores, né? Antes da gente já pular a fundo assim na questão das vistorias, Diego, de repente nos conta um pouco mais sobre essa dinâmica entre Pleno e Vivendo de Vistorias, como é que os dois projetos andam, né? E Boa. Como começaram? Bom, legal. A ideia do Vivendo de Vistorias, ela veio até da minha própria vida, né? Eu, por formação, eu sou formado em administração de empresas, sou advogado, tenho pós-graduação em direito do trabalho, mas eu nunca trabalhei com nada disso. Então, durante a minha faculdade, eu entrei para esse negócio de viver de vistoria. Então, foi daí que veio mesmo essa inspiração. Eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, assim, trabalhei numa empresa, pode falar o nome? Claro. Uma imobiliária chamada Imobiliária Brunholi, lá de Florianópolis. E até A gente conhece. Ela foi comprada agora pela Crédito Real, né? Uhum. Então, lá eu já trabalhava assim com vistorias, mas não era o foco, né? Era um trabalho lá de passagem, vamos dizer assim, quando estava na minha graduação. E quando saí lá da imobiliária, aí sim, fui empreender nessa área de terceirização de vistorias. E durante o meio do caminho eu passei de fato a viver de vistorias. Então eu fui convidado a ser sócio de uma empresa chamada Houseful, depois a gente pode falar um pouquinho dela também. E depois disso, então, aí a Houseful prosperou bastante e o direito ficou de lado. Então eu passei realmente a viver de vistoria. E aí na minha saída da Houseful, isso em 2023, quando eu cheguei na Pleno, eu era cliente da Pleno e agora sou sócio, né, da Pleno. Através da Houseful, tu era cliente da Pleno? Eu era cliente da Pleno, então eu era cliente, aí vir para a Pleno para ajudar a trazer uma cara mais de vistoriador para o sistema, que era mais voltado para imobiliárias, então não tinha assim uma visão muito para prestadores de serviço na área de vistoria. Não era muito difundido assim dentro da Pleno empresas de vistoria. E aí a gente pensou, como que a gente vai conseguir chegar nesses vistoriadores que sempre vai ter a imobiliária entre nós e essas pessoas, né? E que eu estava comentando com vocês antes, para a gente pegar uma imobiliária como cliente, a gente é uma imobiliária, é um cliente. Sim. Agora, se a gente pega uma empresa de vistorias, a gente é um cliente mais dezenas de imobiliária, porque essa empresa de vistorias atende essas várias imobiliárias. Então a gente pensou, mas não tem muita empresa de vistorias no mercado. As que tem, ou são algumas já muito antigas, outras que estão despontando, ou Houseful ou Rede de Vistorias, que na época eram as duas que atendiam em mais estados. Então a gente pensou, vamos criar um projeto onde a gente vai ensinar as pessoas não só a fazer vistoria, porque isso qualquer um aprende, é tranquilo assim de aprender. Só que tem a parte do empreender, né? Então às vezes tu pode ser muito bom numa coisa em executar,
Mas em administrar isso, já pode dar algum problema no meio do caminho. Eu passei por muitos problemas no meio do caminho. Eu tive problema com imposto, eu tive problema com aluguel, com contrato de aluguel onde eu tinha o meu escritório, eu tive problema jurídico com funcionário. Então, para a galera não passar por esses perrengues, aí a gente criou o canal. Então, a gente fez um curso de vistorias gratuito, tem o canal no YouTube, tem o canal no Instagram. E a ideia era essa: vamos ajudar o pessoal a empreender, vamos transformar pessoas em vistoriadores, né? E aí, consequentemente, a gente vai encher o mercado de profissionais que vão precisar de uma ferramenta para trabalhar. Então, se eu tenho o Pleno Sistemas que apoia a eu me tornar um profissional, por que não eu não ser um cliente do Pleno? Então a gente fechou esse ciclo de viver de vistoria. Então a galera descobre esse processo, esse procedimento, essa ideia de ser vistoriador e acaba virando nosso cliente. Então o Vivendo de Vistorias ele é uma forma de educar o futuro usuário, talvez, né? Exatamente. Do Pleno Sistemas. Então, a ideia é essa. É uma linha educacional mesmo, assim. Cara, e quando a gente fala de vistorias, né? Eu sei que existe mais de uma situação onde a vistoria é necessária. Sim, Mas eu não sei quais são todas elas. Tu saberia dizer quais são as principais hoje? Boa. Além do aluguel, né? Que é a clássica, né? O clássico vou entrar, vou sair, tem a vistoria do aluguel. Isso, né? o clássico é o aluguel, assim. A maioria das imobiliárias, elas não têm, assim, elas não lidam bem com a própria vistoria. Apesar de ser a vistoria, ela é como, cara, o documento mais importante, assim, de uma locação. Então, Diego, e o contrato, e a pólice do seguro e tal, beleza, tudo isso ela é importante. Só que, imagina assim, vai acabar a locação, aí sumiu o contrato. Só fazendo um preâmbulo para já chegar na tua resposta. Aí sumiu o contrato. Cara, o contrato, a lei, ela substitui boa parte dele. Então, a lei do inclinato vai dizer em quanto tempo tem que ser pago esse aluguel, as responsabilidades, tudo isso. Mas se some uma vistoria, tu não tem condições de dizer lá no final do contrato como estava o imóvel no começo. Sim. Então, tu vai na palavra do proprietário, na palavra do inquilino, mas cada um vai querer puxar o peixe para o seu lado, né? Então, por isso que existe a vistoria. E aí, quais tipos de vistoria se faz? O mais básico é a vistoria de entrada e a vistoria de saída. Se uma locação deu tudo certo, perfeito, tu só vai ter essas. Tu não vai precisar fazer outras vistorias. Mas, por exemplo, se der um sinistro, né? Deu lá, o cara ficou inadimplente no imóvel. Então vai ter que ter uma vistoria para a seguradora, para fazer um orçamento, para conferir se o imóvel existe. Eu já fui em imóvel fazer vistoria que o imóvel não existia mais. Então teve o sinistro durante o processo. O sinistro é o cara ficou inadimplente, né? Sim. Não que pegou fogo lá no imóvel, nada. Mas eles chamam de sinistro isso. E mas ele estava alugando um imóvel que não existia. O imóvel existia, só que demorou um pouco o processo. Nesse meio tempo, o proprietário foi e derrubou a casa. Era uma casa um pouco velha e tal, assim. Daí chegou eu e a pessoa da imobiliária. Falei, cara, é aqui mesmo? Aí o corretor ficou olhando. Cara, era pra ser. E aí, no fim das contas, o proprietário botou a casa embaixo. Se não tivesse essa vistoria, se a seguradora não tivesse me contratado para fazer essa vistoria, ela provavelmente pagaria ali alguns R$1.000, talvez indevido, acho que era em 80 ou 90 mil reais que estava o pedido, que não se conseguiria provar se existia ou não. Então teria que ter essa vistoria. Tem outras vistorias também que as imobiliárias deixam de explorar. Por exemplo, assim, quando o imóvel chega na pauta de locação, é muito legal a imobiliária fazer uma vistoria prévia, por exemplo, para ao entrar esse imóvel lá na imobiliária, ela saber quais as condições que esse imóvel chegou para ela. Se está faxinado, se tem pintura nova, se as chaves estão todas funcionando. Não é uma vistoria do imóvel em si, mas para ter uma certeza, porque não é todo imóvel que aluga no mesmo dia, né? Então fica lá 1 mês, 2 meses. Aí esse imóvel já aconteceu, por exemplo, dele ser invadido. Então, sabe, um morador de rua, assim, os caras invadem, já aconteceu na imobiliária que eu trabalhava. E ninguém sabia. Os caras invadiram, roubaram toda a fiação do imóvel e aí danificaram tudo e ficou a briga com o proprietário imobiliária. Tá, mas o meu imóvel estava sob o cuidado de vocês, nessas condições. Mas não se sabe qual que eram as condições. Se a pintura estava nova, se estava realmente no estado em que o proprietário estava dizendo. Tem uma outra, aí só dá para fazer vários tipos de vistoria, mas uma outra
O que é legal fazer, no Brasil não é obrigatório, em outros países que são as vistorias periódicas. Então, de tempos em tempos, alguém tem que ir lá no imóvel para ver se aquele imóvel está, por exemplo, servindo ao fim que ele destina. Então, eu aluguei um imóvel para uma casa, eu não posso botar um restaurante lá. Eu aluguei o imóvel para morar 2 pessoas e tá lá o estudante fez uma pensão lá no imóvel. Lá na UFSC acontece direto. Os caras alugam um apartamento de 3, 4 quartos para ele morar sozinho. Mas quando tu vê, ele já sublocou aquilo ali tudo. Tem gente morando na sala. Sim. Acontece direto assim, cara. Então vai fazendo essas vistorias periódicas para garantir. Sim. Só que isso tem custo, né? E a imobiliária já não quer arcar com isso. Claro. Eu já ouvi falar também naquelas de uma vistoria que tu faz quando tu, por exemplo, vai comprar um imóvel um imóvel novo ali da construtora. Isso. E antes de entregar isso o imóvel. Isso está crescendo. Aí a gente estava no mundo da locação, Sim. né? Já para o mundo da compra e venda de imóveis, aí tem o que eles chamam de vistoria de entrega de imóveis. Lá no Vivendo de Vistorias tem alguns engenheiros que, se dão muito bem com isso, assim. Então, a construtora vai entregar a chave para esse lote de apartamentos aqui. Daí, eles contratam esses engenheiros para ir lá fazer um recebimento de chave. Então, não é só entrega aqui, assina o memorial descritivo e acabou. Não, peraí. O próprio morador, ele paga esse vistoriador, esse engenheiro, geralmente, aí já porque para ser vistoriador de vistoria de locação não precisa ser engenheiro, nada nesse sentido. Agora, para esse outro tipo de vistoria, para encontrar patologia e tal, daí já tem que ser, né? Então, os caras acham um monte de coisa. Infiltração em janela, box que não está na nivelação correta, vaso sanitário vazando. Pedra oca. Isso, piso oco, porta arrastando no chão. Então, tudo isso é uma vistoria que a galera tá ganhando. E esse é um custo daí que seria do cara que comprou o esse imóvel, é de quem né? comprou. De quem comprou. Esse eu nunca vi falar de muitas vezes é um custo baixo quando comparado a uma reforma que tu vai ter que fazer por algo entregue errado, né? Porque tu assina, né? Tu assina que tu tá recebendo... Claro, tem as questões de garantia, né? Mas ainda assim, mais vale antes de tu entrar tu acionado que depois que tu entrar, tá lá vazando botar o armário e tu vazar atrás. Não tem, algo que tá errado agora e depois lá pra frente dá problema. Essa questão do custo é algo interessante assim pra gente abordar, porque nesse caso de vistoria de venda, é o morador, o novo proprietário que acaba pagando por aquela vistoria, né? Uma segurança dele ali. Mas para a imobiliária, isso é uma discussão bem grande assim a nível Brasil. Quem que paga pelo custo dessa vistoria, né? Então, assim, por exemplo, lá em Floripa, quem paga, a maioria das imobiliárias pagam por essa vistoria. Isso é um custo alto. Então, 140, 150, 200 reais por uma vistoria num apartamento em que o aluguel é 2 mil reais. Então, poxa, é 10% do valor da locação. Em outras cidades, quem paga é o proprietário. Em algumas outras é o locatário. Não existe um consenso nisso aí, né? Até a gente pode deixar isso como uma dica legal aqui para a audiência, né? Porque assim, vai na imobiliária e pergunta: tu cobra a vistoria do teu cliente? Ah, não cobro porque o jurídico diz que não pode. Aí vai em outra imobiliária ou em outra cidade. Ah, eu cobro, o jurídico diz que pode. Então fica uma briga de jurídico, né? Para saber quem que vai e quem não vai. Então assim... Pode cobrar a vistoria do inquilino ou do proprietário? Com toda certeza. Não está expresso na lei isso, mas a lei diz que pode. Então, assim, por exemplo, né, se você quer cobrar essa vistoria do proprietário, a lei do inquilinato ela é bem clara. Eu não vou lembrar um número agora, assim, mas o texto ele diz que é responsabilidade do locador, do dono do imóvel, entregar para o locatário, caso ele solicite um descritivo, né, desse imóvel, principalmente demonstrando as condições, vícios ocultos e tudo mais desse empreendimento. Então, veja, a lei diz que é o locador o que tem que entregar, não é a imobiliária. Claro que se a imobiliária se compromete lá no contrato de administração que ela vai ser a responsável por isso, aí já era, não tem o que fazer. Mas é legal isso, né? Porque muita gente tem imóvel alugado, né? E a gente não conhece essas nuances, né? Na hora de, vou botar meu imóvel na imobiliária X, mas vou combinar com eles que a vistoria vai ser assim, vai ser... Não é algo que é amplamente discutido ou combinado previamente, não, né? Não é assim. E é bem importante. Formou uma briga aqui agora. Eu acho que isso é culpa do próprio imobiliária, do próprio corretor. Porque o que acontece? Já vou falar sobre o inquilino pagar essa vistoria, mas só para pegar esse teu parênteses. A imobiliária, eu via isso lá dentro da imobiliária. Eles vão deixar o imóvel para administração, cara, eles prometem tudo.
Então, eles prometem, não, pode deixar que a foto eu faço, pode deixar que a primeira faxina eu faço, eles prometem tudo. Só que esquece meio que de fazer conta, né? Porque a imobiliária fica com o primeiro aluguel, geralmente, ou um percentual desse primeiro aluguel. Que vai praticamente todo pro... Isso, e depois as porcentagens. Então, pô, a gente fazia conta lá na imobiliária que o período que aquele imóvel ficou contratado, ele deu prejuízo para a imobiliária. Entendeu? Ele ganhava lá o primeiro aluguel mais o percentual de locação dentro de todos os serviços que a imobiliária prestou para esse proprietário. Não valeu a pena. Não valeu. E ainda deu prejuízo porque esse imóvel específico que a gente fez a conta, ele deu vários problemas dentro do imóvel e o cliente saiu falando mal da imobiliária ainda. Então, poxa, né? Uma pessoa falando uma questão negativa, como calcular é incalculável, né? Pior ainda. Então, só pra gente não perder o gancho ali que isso é mais interessante agora para imobiliária. O que existe mais no mercado, né? Imóvel para alugar ou inquilino querendo imóvel para alugar? Muito mais inquilino. Você fala com qualquer imobiliária hoje, elas vão falar, cara, tá faltando imóvel para alugar. Então, as imobiliárias tentam passar o mínimo de custo para o proprietário e cobram essa vistoria do locatário. Aí, até para as imobiliárias ficarem atentas, isso está previsto na lei que pode. Lá, não vou lembrar o artigo agora, nas obrigações do locatário, no inciso número 1. O locatário é obrigado a pagar o aluguel e os encargos de locação legais ou contratualmente exigíveis. Então, esse contratualmente exigíveis aqui é o céu para a imobiliária. Ela tem que botar no contrato que o inquilino se obriga a pagar. E a maioria das imobiliárias não fazem isso. Aí a cobrança é ilegal. Mas quando tu está falando que ele está se obrigando a pagar por essa vistoria, a imobiliária pode até ganhar dinheiro com isso. Então, eu já prestei serviço para a imobiliária que eu cobrava R$100, a imobiliária cobrava 200 do inquilino. E aí, num universo de 300 vistorias, 400 vistorias por mês, a imobiliária rentabilizava bastante com um serviço que até hoje é visto como um custo, né? E quem é que hoje pode fazer uma vistoria? Tipo, corretor? Isso. Tem que ter crescido ou não necessariamente? Já teve bastante... Quando eu trabalhava lá na House, volta e meia, a gente recebia algumas ligações, assim, do Cresci, da cidade, alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, não é uma atividade privativa do corretor fazer vistoria. A intermediação do imóvel, sim. Né? Isso é indiscutível, tanto que a gente orientava o nosso pessoal a, cara, se a vistoria for acompanhada e esse locatário começar a fazer perguntas para ti sobre a locação do imóvel, não responde. Olha, o corretor é esse, a imobiliária é essa, porque daí já foge muito do escopo, né? Então, para fazer vistoria, basicamente qualquer pessoa, assim, não existe hoje uma formação específica. Então, na minha época da House, por exemplo, tinha advogado, tinha uma moça lá que ela era camareira e se descobriu na vistoria e virou vistoriadora. Engenheiro, arquiteto, tinha um monte, mas não é necessário ter nenhum tipo de... Eu sempre dizia ao pessoal, o que eu preciso para escrever? Cara, para fazer vistoria, cara, tem que saber escrever, porque tipo, é tudo digitado ainda, né? Registrado, assim, então não tem uma especificação. Fotos, né? Acho que o pessoal tira bastante foto. Tira muita foto, E tem muito corretor que é vistoriador também. Isso tem bastante. Só é bom o corretor tomar cuidado, né? Porque o que acontece? Eles pegam uma vistoria para fazer e eles captam o cliente. Então isso é meio complicado, assim, porque eles pegam a vistoria de uma imobiliária... Ele não fica isento. Ele não fica isento. Aí ele olha ali, tem uma oportunidade aqui. Claro que não são todos os corretores que fazem isso, mas a gente teve muito problema lá na House, foi por causa disso, porque o corretor ele descobria pelo endereço do imóvel ali o nome do proprietário, a gente tentava preservar esses dados, o nome do inquilino, e aí o cara pegava o imóvel para ele administrar e dava um bypass ali na imobiliária. Então isso era perigoso, assim. Sim. Mas curso, isso não tem. A gente criou um curso de vistoriadores, né? A gente dá de graça esse curso para a galera, assim, para poder colocar a galera na mesma linha, mas não... eu ia até te perguntar, então, entrando mais no vivendo de vistorias, assim, né? Qual que é a entrega, de fato, assim, do projeto do Vivendo de Vistorias? Tipo, eu quero trabalhar com isso, ali eu encontro o como fazer... Boa, isso é. Hoje, a entrega, de fato, a entrega final é a pessoa sair sabendo fazer vistoria.
Então a gente tem lá um curso de vistorias que é gratuito para os clientes Pleno. Esse curso, ele sempre foi gratuito. Aí quando a Pleno entrou de cabeça mesmo, assim, a gente colocou um valor, qualquer pessoa pode comprar esse curso lá, mas basta a pessoa ser cliente do Pleno com um plano mais barato, que é R$50 por mês, 54, e ela já pode comprar esse curso. Então a entrega principal do Vivendo de Vistorias é a pessoa se qualificar em ser vistoriador. Sabe quando tu tá naquela questão assim, cara, eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei por onde começar? Lá ela vai conseguir, assim, porque lá eu conto toda a minha história. Eu conto a história de como, quando eu trabalhava lá na imobiliária, fazendo vistoria na mão, depois as dificuldades que eu tive em contratar pessoas, em prospectar clientes, em quanto cobrar. Tudo isso tá lá tá de graça, tem muita coisa no canal do YouTube e boa parte, assim, a parte técnica mesmo, concentrada lá no curso. Então a entrega é essa, a galera entrar sem saber e sair sabendo fazer vistoria. Podendo até daqui a pouco ter uma empresa focada nisso, né? Cara, eu tenho assim, a gente tem exemplos assim de vistoriadores que, pô, o cara morava numa casa assim que não tinha reboco por fora. Vários, assim, esse cara é meu amigo, assim, até hoje. E, pô, cara, hoje ele tem a casa dele, tem o carro dele, tem tudo vindo da vistoria. Então, é um cara que ele era técnico em edificações, ganhava lá 1.000, 1.500, 2.000 por mês. Quando eu saí, assim, que daí eu saí da operação mesmo de vistoria em campo, ele tava ganhando, tipo, R$8.000 por mês. Claro que bruto, tira um pouco do custo ali, mas não é um mau ganho, vamos dizer assim, né? Então, é bem... Eu acho que a vistoria ela era um pouco, não é a palavra certa, mas marginalizada, né? Ela é muito marginalizada. Assim, até esse é um tema que a gente pode trazer, assim. Nos eventos que a gente vai do mercado imobiliário, esses eventos grandões, assim, não vale a pena falar o nome aqui, mas a galera não fala de vistoria. Por quê? Porque não é um tema fashion, assim, né? Não é uma coisa que atrai. É um negócio chato, na real. Tu vai ficar ali apontando defeito dentro do imóvel. Não é uma coisa que engaja. Então, assim, pô, tu vai nesses eventos grandes que tem por aí. A galera fala em transformação digital, fala em tudo isso. Mas isso às vezes, em muitos casos, e, pô, na empresa que eu tinha de vistoria, a gente tinha mais de 300 imobiliárias como cliente. Então a gente chegava, nunca me esqueço. Fazia bastante vistoria. Dava umas 6.000 vistorias por mês, assim. Nossa. Então a gente chegava, nunca me esqueço, cara. Eu cheguei lá em Goiânia. Teve 2 casos muito loucos, assim, que daí eu ia para as cidades para abrir os clientes e visitar os clientes, né? Tinha um cara que ele fazia vistoria, sabe aqueles papel com pauta de fazer... Ele escrevia na mão, aquilo ali, na mão mesmo, na caneta Bic. E a outra imobiliária, ela não trabalhava com nenhum tipo de arquivo, porque ela tinha medo de ser hackeada, olha só. Então, cara, daí tu fica pensando, cara, essa imobiliária em que século que ela tá? Sim. Então, além de marginalizar isso, o serviço de vistoria, eles dão uma piorada no serviço, sabe? Porque tu chega, tem muita imobiliária que tu chega para tentar saber quem são os vistoriadores, pô, é o cara da manutenção que faz vistoria. Nada contra o cara da manutenção, mas ele é o cara da manutenção, ele é o cara que vai arrumar ar-condicionado. Ele não é especialista. Ele não é o especialista nisso. Então as imobiliárias, elas marginalizam muito, elas não fazem ideia da capacidade, da quantidade de tecnologia que já tem, que a Pleno coloca, por exemplo, no meio de fazer vistoria. Então eles falam assim, é só umas fotos. Isso eu ia te perguntar já agora, então foi um belo gancho. Como que o sistema auxilia o vistoriador? Porque justamente a gente está acostumado ao cara que chega lá com uma prancheta, uns papéis, né? Vai anotando, vai tirando foto com o celular e no final, assina aqui, está tudo certo e bola pra frente, né? Então eu imagino que o sistema ajude de diversas formas nesse processo. O Pleno, assim, ele vai ajudar desde o mais basicão, ele vai substituir a prancheta, né? Então tu consegue já deixar uma vistoria pré-pronta, através de modelos mesmo de vistoria, no aplicativo. Tu chega lá no imóvel, preenche como se fosse um checklist digital, faz as tuas fotos, faz os vídeos e tá pronta a vistoria. Esse é o básico. Desculpa interromper, Diego, mas aproveitando que tu falou de modelo, né? Muda muito o tipo de vistoria, tipo aqui no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, lá no Nordeste? Não, é padrão, né? É padrão, assim. Hoje, a gente, até lá no Vivendo, a gente criou, assim, pra galera como se fosse uma fórmula da vistoria. Né? Então, assim, o que eu tenho que vistoriar num item, por exemplo? E isso já vai carregado no aplicativo como um modelo, né? Para fazer a vistoria de um item que é aceitável por qualquer seguradora,
Você precisa do nome do item, o material, o estado, o funcionamento e as características gerais desse item. Quantas portas, quantas gavetas. Então, é meio que uma fórmula padrão. Claro que a forma que tu vai escrever isso, aí vai de cada região, o nome do item e tudo mais, né? Mas o modelo funciona a nível nacional. Funciona a nível nacional. E aí a gente já entra um pouco mais profundo no que o Pleno pode ajudar. Então, imagina, né? Quando eu era cliente do Pleno, eu tinha quase 300 vistoriadores lá. Então, eu não poderia deixar cada vistoriador fazer a sua própria vistoria do jeito que quisesse. Eu precisava de um padrão. Sim. Então, a gente tem essa carga também. Você consegue criar modelos no aplicativo com campos obrigatórios para que qualquer vistoriador que vá fazer a vistoria faça naquele padrão pré-determinado. Ah, mas eu sou uma empresa que eu trabalho sozinho. Não tem problema. Não somos nós que vamos determinar como você vai fazer a sua vistoria. Você, como vistoriador, é como se fosse um white label ali. Tu vai fazer a tua vistoria, o teu modelo de vistoria com altíssimo grau de personalização dentro do nosso aplicativo. Mais um passo para frente. Eu tenho uma empresa de vistorias que eu tenho, além de vários vistoriadores, eu tenho vários clientes agora, eu tenho várias imobiliárias. Para você não precisar ficar naquela demanda de, atende telefone, atende WhatsApp para a imobiliária pedir a vistoria para ti. Depois dessa vistoria pronta, você precisa enviar a vistoria para a imobiliária? Não precisa. Tu consegue criar uma área restrita, uma subconta para essa imobiliária dentro do sistema, individual para cada imobiliária. E onde ela solicita, recebe os laudos, manipula e entrega essa vistoria. Manipula, que eu digo no bom sentido, né? Vai incluir o nome do locatário, do proprietário, vai ver as fotos, fazer o download dessa vistoria e o sistema já organiza tudo para ela. Então, organiza as fotos, ele só faz pelo celular. Lá no sistema já fica tudo separado por pastas, as fotos, por pasta de vídeo, pasta de inconformidades. O cliente não precisa ter o trabalho de nada, só fazer o download da vistoria e pronto. Aí agora a gente acabou de lançar uma outra função, que daí agora tu vê, tem gente fazendo vistoria na prancheta e o Pleno já faz vistoria com IA. Então, eu ia te perguntar, a gente tem alguma coisa já? Tem. A gente, assim, o conceito de inteligência artificial, ele se popularizou agora, né? Mas isso já existe há muito tempo, né? Mais de 50 anos já existe a questão da inteligência artificial. Lá no Pleno, por exemplo, você não precisa mais gastar tempo digitando a tua vistoria. Tu abre o microfone, tu fala para o aplicativo, ele digita para ti. Cara, tô com pressa, não tenho tempo de revisar o texto dentro aqui do imóvel. Aí tu grava áudios como se tu estivesse gravando áudios no WhatsApp. Tu manda para a plataforma. Quando tu manda para a plataforma, ele converte isso tudo em texto. Isso já tem há muito tempo. Tenho relação com a Pleno desde 2021. Naquela época já tinha. Agora, o que a gente faz? O cara tá lá fazendo a vistoria dele. Ele não sabe o que é isso aqui. Ele tira uma foto e pergunta para o aplicativo o que é isso. E o aplicativo descreve de cabo a rabo para ele. Microfone, espuma preta, não sei o que, tudo assim. Ele só não dá o funcionamento, claro, né? Porque não tem como. Mas se identificar uma avaria, tudo já vem o texto descrito. Qual que é a marca disso aqui? A gente vai dar mais um passo agora. A gente vai tentar, na verdade a galera vai conseguir, né? Fazer a vistoria inteira pelas fotos. O cara vai lá fazer um haul de fotos. 1000 fotos ele vai fazer na vistoria. Fez as fotos, aperta um botão e o aplicativo descreve tudo para ele. Sem ele precisar agora nem nem digitar. Então, uma vistoria que ele levar 3 horas para fazer, ele vai levar meia hora. Mas aí as fotos são, vai te dizer, tirar uma foto aqui, assim, assado. Ele pode tirar a foto do jeito que ele quiser. Claro que... mais foto, mais detalhada. Isso, ele tem que ajudar. É uma inteligência artificial, né? Ela não vai pensar por conta própria. Então, se ele tira uma foto boa, ela vai fazer uma descrição melhor ainda. Então, separada já por Começa a se tornar mais escalável, né? Mais rápido. Bem mais, porque o vistoriador, no fim das contas, na verdade, quando a gente vai prestar um serviço, a gente está vendendo tempo, né? Então, se eu faço uma vistoria em 5 horas e eu posso fazer ela em 1 hora, eu acho que eu ganhei 5 vezes mais de dinheiro e eu posso fazer outras vistorias, né? Então, isso ajuda muito a escalar. Talvez eu não precisasse daqueles 250 vistoriadores. Por quê? Por que a gente tinha tanto vistoriador? A mesma quantidade de serviços faria com metade das pessoas lá atrás. Então, às vezes, as pessoas podem dizer, a IA vai tirar o meu serviço. Não, ela vai aperfeiçoar o teu serviço. Porque lá eu tinha vistoriador que fazia 5, 6 vistorias por dia e eu tinha vistoriador que fazia 1 por dia.
Então tinha ali vamos dizer assim, uma incapacidade da pessoa que agora a inteligência... Só para entender uma coisa. Então eu hoje, vendo ali vivendo de vistorias e tudo mais, eu posso abrir a minha empresa de vistorias e colocar vistoriadores usando o Pleno Vistorias. Tu não precisa nem saber fazer vistoria. Não precisa saber fazer vistoria. Tu pode ser bom em empreender. Sim. A gente tem vários clientes assim. Os caras são excelentes profissionais, empresários, sim, mas eles não são vistoriadores. Mas eles contratam a tecnologia, eles ensinam os vistoriadores e tem lá 10, 12 vistoriadores. E tu vê isso, Diego, bastante tipo nichado por região? Ou o cara acaba conseguindo atender, tipo, eu digo amplitude, distância mesmo, sabe? Geográfica, assim. Boa. Porque existe o desafio da distância, quando tu não tá ali, tu contratar ou ter um vistoriador à distância, né? Talvez seja mais difícil que isso. Cara, eu vivi isso na prática, assim. Quando eu comecei a trabalhar com empresa mesmo de vistorias, foi lá em Florianópolis. Então eu fazia em torno aí de umas 1000 vistorias por mês, sozinho que eu digo sem o apoio de outros sistemas e tudo mais. Isso lá em 2018. E a gente tinha 8 vistoriadores, todos com carteira assinada ainda e tal. Era bem burocrático lá o negócio. Mas a gente dava conta. Quando eu comecei a botar o meu pezinho fora, aí começou o problema. Então eu queria fazer vistoria em Criciúma, por exemplo, né? Já não foi tão fácil achar profissional lá. Aí, esse é o primeiro desafio de quem quer escalar para outros lugares. Não é tecnologia. É gente para trabalhar. Isso acho que em qualquer setor assim. Mas para escalar para outras cidades, tu tem esse desafio da mão de obra. Qual que é o segundo desafio? A questão de que tu não é do lugar. E no meio imobiliário, voltando naquele negócio, ainda ele é muito tecnológico, moderno de um lado, mas tem o bairrismo do outro. Então, de onde é que tu é? Sim, essa parte do relacionamento pega muito. Exatamente. Então, assim, a gente tinha clientes desde aqui do Rio Grande do Sul até Salvador, na Bahia. Aí, Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Palmas não lá onde eu morava, Palmas Tocantins mesmo. Então, assim, cara, aí eu ia muito nessas cidades para dar uma cara para a empresa, só que a gente esbarrava e o escritório de vocês é onde? Lá em Florianópolis. Aonde? Aí a coisa já desandava. Mas assim, hoje isso já está um pouco mais bem aceito. E aí, voltando no começo, já está mais fácil de escalar com a ajuda de tecnologias como o Pleno, assim. Porque hoje o cara não precisa mais ter um secretário, uma secretária para ajustar o agendamento de uma vistoria. O cara agenda direto no sistema. Eu quero passar essa vistoria para um vistoriador. Passa pelo sistema e o cara recebe no WhatsApp dele, que ele foi designado para uma vistoria. Então hoje já está mais fácil. Mas o principal problema ainda é gente, é mão de obra. Se tu eventualmente montar uma empresa de vistoriadores, acho que o teu principal setor é ali RH, né? Isso. Tu ter esse relacionamento bem transparente e constante com quem está ali junto contigo trabalhando com as vistorias. Isso, tem o desafio também, assim, vamos dizer assim, do próprio jeitinho da pessoa, né? Porque o que acontece? Todo mundo quer crescer, né? Então não é raro um vistoriador ele começar como teu parceiro e virar teu concorrente. Isso é muito rápido de fazer. Assim, né? Não demora um ano para isso acontecer. Realmente. Então tem muito, assim, porque a imobiliária solicita a vistoria para essa empresa de vistoria e vai sempre o mesmo vistoriador executar. A imobiliária pega ali uma afinidade com esse vistoriador. Muito rapidamente, na renovação do contrato, a imobiliária não renova com a empresa de vistoria e fecha direto com esse vistoriador. Eu ia te perguntar isso agora. A gente está falando de empresas de vistoria, terceirização da vistoria. Isso. Mas tem imobiliárias que internalizam isso também, né? Tipo, tem... eu não sei se daí é mais o corretor. É mais o corretor e, tipo assim... Qual que é o problema, às vezes, de ser o corretor? Tu até falou brevemente antes. Ou, às vezes, a imobiliária tem uma pessoa também só para vistoria? Tem. Vamos por partes, então, né? A mais simples de responder. Qual que é o problema ser o corretor? O corretor é super capaz de fazer uma vistoria. Aliás, é ele que conhece o imóvel, ele poderia fazer uma excelente vistoria. Só que uma vistoria, muitas vezes, vai demorar 2, 3 horas. Qual corretor que tem tempo de ficar 3 horas dentro de um imóvel para fazer uma vistoria? Ao invés de ele estar prospectando outros imóveis e aumentar a carteira dele. Tem corretor que tem esse tempo, mas não são todos. O segundo obstáculo, esse ninguém fala. O corretor, ele tem medo de fazer vistoria.
não porque é difícil fazer vistoria, mas imagina, ele vai lá, pegou esse imóvel para administrar. Ele vai ter que ser o cara que vai ter que botar defeito no imóvel. O proprietário vai reclamar, Pô, meu irmão, como assim? Pô, botei o imóvel aqui para te administrar. E tu tá botando defeito no meu imóvel, e aí isso na vistoria de entrada. Vamos para a vistoria de saída. Esse corretor faz a vistoria de saída, identifica um monte de problema no imóvel que tem que imputar para o inquilino, mas ele não quer ter esse desgaste. Daqui a pouco ele é amigo do inquilino. Ou até é cliente, né? Isso, cara, não é raro o corretor. Vocês lidam com o corretor. Não é raro o corretor absorver esses custos para ele. Agora, quando ele chega e fala, não, meu amigo, quem fez essa vistoria foi uma empresa terceirizada tal, foram eles que apontaram esses defeitos. A gente não tem... Então, isso alivia muito a barra para o corretor. Então, assim, hoje, se eu fosse corretor de imóveis, eu nunca faria uma vistoria. Eu até terceirizaria. Pensando nesse sentido, para imobiliária, tipo, foi uma empresa terceira, né? Isso, tudo bem, pode ter um vistoriador que não é o corretor, mas é o vistoriador da imobiliária. Então, se der um problema, um dos lados pode ficar meio assim com a imobiliária, né? Isso acontece bastante. As imobiliárias terceirizam o serviço. Claro, a terceirização ela veio aí para a gente poder economizar, de um lado, né, as imobiliárias economizarem na carga ali que elas pagam, e quem presta um serviço terceirizado, na prática ganha mais, né? Ganha mais dinheiro também, porque, né, para tocar uma empresa com um funcionário próprio é caro. Sim. Isso é caro, eu vivi isso na prática. Eu tinha 8 vistoriadores CLT e eles viraram, depois quando foram para a House e lá viraram terceirizados, ficou muito mais barato para a empresa e eles passaram a ganhar mais dinheiro. Então esse é o primeiro ponto que a imobiliária vem terceirizar. O segundo ponto aí é o que tu falou, a imparcialidade. Porque hoje a gente já existe no mercado que a gente fala que é inquilino profissional. Os caras manjam tudo de locação, eles sabem mais que corretor às vezes, de lei, de tudo. Ele vê, não, peraí, a imobiliária está me cobrando uma coisa que eu não concordo de pagar porque cabe uma interpretação aqui. Mas quem está dando o veredito final é a própria imobiliária. Opa, peraí, pode ser que tenha um interesse aqui por trás. E isso é culpa das imobiliárias, porque durante muito tempo teve esse interesse por trás. Então, a imobiliária, não raro, a imobiliária ela mesma fazia a vistoria de saída e ela mesma dava o orçamento para fazer os reparos. Eu faço esse reparo para ti. Eu conheci muitas imobiliárias, eu mesmo já trabalhei com isso. Eu tinha uma empresa de vistorias que eu fazia a vistoria de saída e eu olhava para o inquilino e falava, cara, tu quer um orçamento para fazer isso aqui, para ti não ficar correndo atrás de pintor, isso e aquilo? Eu quero. Se eu te pagar para te fazer essa pintura para mim, tu vai me dar quanto de desconto? Não vou te dar nada de desconto. Mas aquela lâmpada, tu me dá de cortesia? Não. Aí fica, eu vou fazer por conta própria. Pode fazer, tu tem que fazer a mesma coisa. Qual que é o problema? Tinha muita imobiliária que elas cobravam, por exemplo, R$4.000. Eu vi isso na prática, assim, na minha frente acontecendo. R$4.000, R$5.000 para fazer o reparo da vistoria de saída. Só que ela não fazia o reparo. Então ela cobrava uma pintura de parede e teto e pintava só a parede, não pintava as portas. O que os inquilinos começaram a fazer? Nesse caso que eu estou te citando, o inquilino, depois de tudo pronto, ele voltou na imobiliária e falou que queria alugar um imóvel de novo e queria ver aquele imóvel específico. Imobiliária grande, o cara não reconheceu. Chegou lá, tirou foto de tudo e, cara, eu paguei por isso aqui e não fizeram. Cadê esse dinheiro? Entende? Então tinha assim, tinha essa injeção no orçamento. E aí começava a dar problema. Então era uma união de imparcialidade com economia de custos que as imobiliárias passaram a terceirizar esse serviço. Tem mais coisas também, né? Porque, se tu tem um vistoriador interno, um só, tu fica na mão desse cara. Se daqui a pouco o filho desse vistoriador, dessa vistoriadora fica doente, também já não vai estar disponível para ti. Uma empresa de vistorias, cara, o cara vai dar um jeito de fazer aquela vistoria para ti. Então, esses aí são fatores que ajudam muito, que as imobiliárias ajudaram muito a tomar essa decisão de terceirizar. Esses são os pontos aí principais. E tu vê, Diego, que essa questão de terceirização, ela acontece também, aos poucos, cidade por cidade. Uma cidade que começa a surgir uma empresa de vistorias, ela vai crescendo, consolida e ela faz boa parte das vistorias, ou uma ou duas, né? E já tem outras cidades que ainda não amadureceram para isso, que ainda está muito o corretor fazendo, a imobiliária fazendo. Tem é uma muito, transição? Assim. É uma transição, mas essa transição ela já tá virando uma outra página. Então, assim, tem empresa de vistoria que já trabalha, e eu conheço empresas, por exemplo, lá em Sorocaba, tem a Prates Vistoria. O Marcelo trabalha como vistoriador terceirizado, já deve ter uns 20 anos, então já faz bastante tempo.
né? Ele botava a placa, fazia foto e fazia a vistoria, terceirizado. E ele tem a empresa de vistorias dele até hoje. Mas Sorocaba é uma cidade grande. Agora, quando tu vai um pouquinho mais para o interior, já não é tão comum assim, cidades menores, ter essa aceitação de uma empresa de vistorias. Então, a gente tem um cliente nosso lá na Pleno que ele mora em Minas Gerais, Ouro Preto. Ele mora em Ouro Preto, mas em Ouro Preto tem pouca locação e as que tem ninguém quer terceirizar. Daí ele vai para Mariana, que é no lado, e aí lá já é um pouco maior. Então, assim, tá tendo uma aceitação melhor de fazer vistoria terceirizada. Qual que está sendo o problema? Quanto maior a empresa de vistoria terceirizada, menor o grau de personalização, vamos dizer assim, para aquela imobiliária. Então, as imobiliárias elas já começam a ter um problema com identidade mesmo da prestação de serviço. Se o cara usa o Pleno, por exemplo, o nosso serviço, ele consegue personalizar um laudo de vistorias para cada imobiliária. Essa imobiliária, a logo dela é preta, ou da outra é vermelha. Consegue fazer certinho, tá? Tem esses dizeres aqui no começo da vistoria que é obrigatório ter para essa imobiliária. Dá para colocar só para ela. Então, começa a personalizar esse tipo de coisa. Aí a gente vai para um outro problema, que daí é a pessoa mesmo. Os erros do vistoriador na vistoria. Então, começa a ter erro de vistoria para um vistoriador. Daí eu estava comentando aqui no começo. Vai cobrar esse erro de vistoria de quem? Do vistoriador, o cara é terceirizado. Vai cobrar da empresa de vistorias, a empresa de vistorias vai dizer que não, que é do vistoriador, que é o terceirizado. Então, as imobiliárias, algumas estão preferindo cortar esse intermediário e terceirizar direto com o vistoriador. Entendi. Então, eles não têm mais um CLT dentro de casa, mas eles têm contato direto com vários terceirizados e eles demandam a vistoria agora direto para esses individuais. Eles contratam a pessoa física, então terceirizam com... Não é a física, ainda é o MEI, ainda é o vistoriador que antes trabalhava para uma rede de vistorias, por exemplo, algo nesse sentido, e agora está prestando serviço direto para essa empresa. Então a Pleno veio para democratizar isso também. Aí agora o vistoriador consegue cobrar um pouco mais nessa vistoria, e a imobiliária recebe aí um serviço. Mas existe, tudo bem, o vistoriador saiu ali da empresa de vistorias e seguiu carreira solo. Mas existe um benefício bem grande em ele estar na empresa de vistorias. Existem vários. Ao meu ver, deve ter outros, mas o principal acho que é a quantidade. Tipo, isso. Tu tá ali com volume alto, né? Tu não vai ficar parado esperando os... Exato. O que o vistoriador, esse que seguiu carreira solo, o que ele ganha, né, em fazer vistoria por conta própria? Ele tem 100% da receita para ele, então a vistoria custou R$200. Se ele é um terceirizado, ele vai receber uns R$100 dessa vistoria. Agora ele passa a receber os R$200. Mas ele não tem o trabalho, por exemplo, de ter que prospectar cliente, ele não precisa se preocupar em pagar a conta de internet da empresa dele, já vem tudo redondinho na mão dele ali. E tem a questão da quantidade. Então, se ele está num local em que essa empresa de vistorias tem bastante demanda, o cara consegue fazer tranquilamente 5, 6 vistorias por dia. Então, é muito bom. Esse cara ele não precisa se preocupar em ter uma empresa de vistorias para ele trabalhar sozinho. Você não vai virar um empreendedor, né? Mas não vai virar um empreendedor. E ele vai travar o crescimento dele eventualmente, exatamente, né? Talvez você vai ter que emitir depende nota fiscal, 100% vai ter dele. um teto. Se ele quebrar o braço, não trabalha. Também. Então assim, esse meu amigo que eu falei para vocês que ele morava lá numa casa que não tinha nem reboco por fora. Ele trabalhou comigo como CLT. Daí ele foi para a plataforma, para a Houseful, ganhou bastante dinheiro. Agora ele já está com uma equipe de 3 ou 4 vistoriadores trabalhando por conta própria, sozinho. Então ele seguiu todos os passos, vamos dizer assim, né? E ele tá lá tranquilo e ele não quer voltar para a plataforma, não quer voltar a ser CLT. Aí ele vai abrir a dele. Só que agora ele já abriu, só que agora ele já tem os problemas do empreendedor. Não encontra mão de obra para trabalhar. Sim. Muitas vezes é ele que tem que sair correndo para fazer vistoria porque o cara que ia fazer não foi. Então aí ele passa a ter os problemas de ser um empreendedor. Realmente aí a gente entra num mundo que de fora parece bonito e quando tu tá lá, o bicho pega, né? A ideia do empreender, cara, assim, ela é muito bonita e muito show quando ela tá na ideia. É verdade. Né? Agora, vocês empreenderam, eu empreendi. Quando a gente passa pro lado de lá, aí dá o frio na barriga, né? Porque daí tem um monte de coisa que às vezes tu não previu, dá algumas coisas erradas também que tu consegue driblar ali com o planejamento e tudo mais.
mas tem que ter pulso para isso e entender, pô, esse mês eu vou ter prejuízo, eu não vou ter lucro. Tem que estar Tem bem que ter um pouco de disposto a coragem pra aceitar isso, né? essa incerteza, né? Isso, Essa dinâmica aí que não é as coisas tão previsíveis assim, né? E a empresa de vistorias, eles acabam abrindo um pouco o leque? Tipo, fazem coisas além de vistorias? Fazem, A empresa do Marcelo, por exemplo, que eu citei aqui, chama-se Prates Vistoria. Eles fazem, por exemplo, tem a Imob Contento também, que é uma outra empresa de, acho que Ribeirão Preto. Acho que é por aí. Que faz vistoria, mas eles fazem uma parada que eles chamam que é a gestão de conflitos. O que é isso? Entre a vistoria de saída e a entrega da chave lá para o proprietário, tem a rescisão do contrato. Então, eles fazem essa rescisão do contrato. Porque senão tu faz a vistoria de saída, entrega na mão da imobiliária, a imobiliária se vira com aquilo com o inquilino. Só que isso é um serviço de escritório que a imobiliária não quer fazer. Tem que dispor de tempo, de pessoa para fazer isso. Então, eles fazem tudo isso. Eles fazem a rescisão do contrato, fazem os cálculos os cálculos finais do que o cliente tem que pagar. Se tiver obra para fazer, eles fazem a obra com um preço bem bacana, bem acessível e já entregam a chave para a imobiliária com tudo pronto. Então, eles ganham dinheiro na vistoria, eles ganham dinheiro nessa gestão e ganham dinheiro na obra também. Aí eu conheço empresas de vistorias que faz foto. Então, já estou aqui no imóvel, já vou fazer essas fotos aqui para vocês. Empresa de vistoria que coloca placa nos imóveis, sabe aquelas placas de papel? Então, os caras já vão por esse lado também. Tem empresa, lá na Houseful tinha bastante isso, eu não sei se isso existe ainda, mas com essa questão do digital, não tem mais a necessidade de um corretor visitar o imóvel ou abrir o imóvel para um cliente. Então, eles chamam de host. Então, vai um host na imobiliária, pega a chave e encontra o cliente lá no imóvel. Apresenta o imóvel lá para o cliente, chega um pouquinho antes no imóvel, abre a janela, abre lá o imóvel, apresenta o imóvel para esse cliente e aí se o cliente demonstrar que quer fechar e tudo mais... Aí passa para o corretor. Esse host passa para o corretor. Ele não é corretor e também não faz o papel do corretor. Quero fechar. Olha, eu vou passar aqui os teus dados para o corretor, para a imobiliária. Dá sequência. E a imobiliária dá sequência. Então, tem muita coisa que dá para fazer com essa parte das vistorias. Mas a dica para quem quer trabalhar com vistoria, seja imobiliária ou seja para ganhar dinheiro mesmo, tem que mexer com obra, assim. É onde está Então, foi a época que eu mais ganhei dinheiro com vistoria foi mexendo com obra. Porque pensa, eu cobrava R$100 uma vistoria, por exemplo. Daí dessa vistoria de R$100, o cliente tinha que limpar o imóvel, pintar o imóvel, me gerava um orçamento aí de 4, 5 mil reais. Desses 4 ou 5 mil reais, sobrava líquido para a empresa, R$1.500, R$1.800 às vezes. Eu cheguei ao ponto de contratar um pintor para ficar só trabalhando comigo. Então, eu pagava o cara por dia. Então, eu levava 3 dias para pintar um imóvel. Eu cobrei R$3.000 uma pintura, por exemplo. Sobrava ali uns R$2.000. Então, era muito, muito, muito rentável. E tem imobiliária grande que trabalha com isso e ganha bastante. Tem um setor interno só de obras. Só que tem que tomar cuidado para não tropeçar na tal da venda casada, né? Então, que é o que tu falou antes, né? Isso, não pode... E o desafio logístico que deve ser também, né? Também. Lidar com bastante prestador de serviço isso, ali. Tu tem que ter uma equipe muito boa, daí a gente esbarra de novo na questão de não ter uma boa prestação de serviços hoje e a logística dos materiais e tudo mais. Tipo, a expansão territorial, de novo trazendo ela, mais desafiadora. Mais desafiadora. Hoje existem algumas soluções, né? Então, por exemplo, posso falar o nome aqui de empresa? Pode, né? claro. Por exemplo, tem a empresa de um amigo meu que chama-se Refera. Né? A Refera, ela é como se fosse um Uber de novo, só que agora de serviços de manutenção, de mão de obra. Então, você pega tu manda o teu orçamento lá para eles vão gerar a tua listagem de serviços, eles vão gerar um orçamento para ti, tu paga para eles e toda a responsabilidade de execução da obra é deles. E eles só devolvem a chave lá para a imobiliária com tudo pronto. Então, se tu quiser, tu ganha ali o teu percentual sobre isso e eles executam isso para ti. E eles têm prestador quase que no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, um monte de lugar. Acho que no Rio Grande do Sul tinha aquela Trader que eu acho que era. Então, era o mesmo, eu conheci o pessoal da Trader, é o mesmo caminho, é a mesma ideia. Eu só não sei se o pessoal da Trader, eles voltavam mais para pessoa física, né? Precisou arrumar uma torneira. Era o mesmo caminho, assim. Eu lembro da Trader porque tem uma imobiliária lá em Porto Alegre, a Guarida. E acho que tinha uma época que a Trader trabalhava lá com eles e aí a Refera entrou, ou vice-versa. Mas teve alguma situação assim. Essas plataformas facilitam muito, né? Tá louco. Deve ter esse desafio das pessoas que estão ali prestando serviço também, né?
Cara, Diego, a gente falou de alguns planos da Pleno, assim, né? E falando mais do Vivendo de Vistorias, assim, o que vocês imaginam que o Vivendo de Vistorias ainda pode se tornar, né? Eu não sei se Legal. tu olha pra frente, assim. Isso, Hoje, tu entra lá no Vivendo, tu vai ver que é um canal de YouTube, né? Vamos dizer assim. O que a gente quer fazer? A gente quer ajudar os vistoriadores, a gente quer meio que empacotar um modelo de empresa para eles. Então, isso está no projeto, a gente está primeiro estruturando a parte tecnológica para isso, mas empacotar um modelo de empresa para eles. Cara, eu quero ser uma empresa de vistorias. A gente vai entregar isso pronto para ele. Então, é quase uma franquia, né? A gente não vai chamar de franquia. Não é uma franquia. Mas dá para fazer analogia. Mas dá para fazer. Então, porque hoje, por exemplo, o Pleno não tem, mas a gente já vai liberar para eles um sistema financeiro. Então, os caras ainda anotam no caderno ou no Excel o quanto que aquela imobiliária pagou para eles. Então, a gente vai liberar um sistema financeiro que ele vai apertar 2 botões lá, data, início e fim, vai ser um relatório de quanto aquela imobiliária deve para ele com um link de pagamento para ele pagar para o cara. Aí, beleza, desse dinheiro que eu recebi, eu tenho que saber o quanto eu tenho que pagar para o meu vistoriador. Vai ter isso lá para ele também. Eu tenho um vistoriador, uma equipe nova de vistoriadores que está entrando, eu tenho que treinar. Vai ter lá para ele também. Então, a gente quer formular empacotar mesmo uma empresa e falar, cara, tá aqui, daqui tu começa. O que a gente ainda tá pensando, aquilo que eu comentei contigo no começo, é sobre entregar demanda para esses vistoriadores, né? Então, assim, a gente não vai, se até a galera pergunta, vocês vão virar uma empresa de vistorias. Não, a gente não vai virar empresa de vistorias, a gente não vai fornecer mão de obra. Mas a gente está pensando numa ideia de tipo, eu tenho uma imobiliária aqui numa ponta e eu tenho uma empresa de vistorias na outra. Os dois são meus clientes. E veja que eu vou abrir mão de um cliente para atender outro. Mas se daqui a pouco essa imobiliária aqui precisa de uma empresa de vistorias, por que não eu entregar esse meu vistoriador aqui, esse meu cliente que está aqui, para atender essa imobiliária? E aí, essa imobiliária vai continuar sendo minha cliente agora indiretamente, porque vai ser cliente do meu cliente, mas vai aumentar o número de vistorias. E o que a gente ganha, que a gente cobra lá na Pleno, única e exclusivamente, é a quantidade de vistorias. Então, a gente está com essa ideia assim, de empacotar mesmo essa solução e entregar para os vistoriadores. Daí qualquer que legal, pode cara. ser. Porque hoje o cara tem que ir atrás de tudo, né? Sim. Ele que tem que abrir o CNPJ dele, ele tem que fazer os cálculos financeiros dele. E isso dá para resolver hoje fácil. Assim, nesse pacote, daqui a pouco, vocês desenvolvem também uma projeção, né? Uma ideia de, olha, até onde tu pode chegar, o que tu vai ter que investir, Isso. Hoje tá fácil, né? Hoje com essa questão de dados e tudo mais, a gente vai conseguir pegar pro cara, olha, aqui nessa cidade tem tantas imobiliárias, rolam tantas locações por mês, cada locação é no mínimo 2 vistorias, uma entrada e uma saída, no mínimo. Então tu tens um potencial aí de 6 mil vistorias por mês aqui nessa cidade. Vai atrás dessa demanda para ti. Então a gente quer ajudar. A gente tem clientes que entraram lá com um pacote mínimo, por exemplo, lá no Pleno, né? De 5 vistorias e hoje o cara tá passando de 100 vistorias por mês. Rapidamente, assim. E o cara que nos conheceu pelo Vivendo de Vistorias, pelo conhecimento que tá ali. A gente vai tentar, às vezes, fazer parceria com alguns influencers e tal, e os caras não acreditam no que é o Vivendo de Vistorias. Então, esses dias teve uma que me falou assim, mas o tal pessoa aqui também dá curso de graça para angariar leads, por exemplo. Cara, a gente tem um grupo de vistoriadores, deve ter uns 300 vistoriadores lá. Volta e meia sai uma solução nova da Pleno, a gente lança lá pra galera ficar sabendo. Mas tem muita gente lá que não é nossa cliente. Então a gente não quer fechar o Vivendo de Vistorias apenas para o Pleno. Tem muita gente que aprende com a gente e usa outros até por isso que está um pouco desvinculado, né? Uma empresa da outra. Isso, tanto que o Pleno hoje ele é um patrocinador do Vivendo de Vistorias, assim, né? A gente idealizou o projeto, nasceu lá de dentro com os recursos do Pleno, mas a ideia é fomentar essa questão das vistorias. Então, tem imobiliária que estuda lá com a gente, tem vistoriador, tem gente que está lá só para conhecer. Então é bem bacana. Cara, legal. Bem esclarecedor, assim. Verdade. Eu, particularmente, sabia do básico, né? Da vistoria de entrada ali, de saída, mas não sabia de todo esse mundo. E principalmente o que eu mais gostei é das possibilidades de empreender nesse mercado, né? É um baita mercado. Né? Assim, para vocês que lidam com corretor de imóveis, com imobiliária, o recado assim, que a gente tenta passar para eles é que olhem com mais carinho para a vistoria. Tem muita coisa que a imobiliária, o corretor, eles se dão mal, porque não dão muita, vamos dizer assim, não dão muita bola.
para o que é esse mercado de vistorias. Então, chega lá no final e a seguradora, por exemplo, não paga determinado sinistro, porque o corretor imobiliário vacilou na vistoria. Sim. Então, tem uma série de situações que eles podem ganhar dinheiro com vistoria? Podem, mas eles podem não perder dinheiro com vistoria. Então, a imobiliária ela deveria assim, olhar para isso com mais carinho. Atenção. Não é esse bicho de 7 cabeças. Assim. Sim. Na imobiliária que eu trabalhava lá no começo, a gente, como vistoriador, era tratado como motoboy. Assim, tipo, nada contra o motoboy. Mas era assim, tu vai fazer a vistoria? Vou, então já passa nesses imóveis aqui, já entrega isso aqui, já faz isso. Não, peraí, eu não sou... Aqui é outro profissional que está à disposição da imobiliária para te fazer isso. Então, como eu falei para vocês no começo, vai lá o cara que trabalha na manutenção para fazer a vistoria. Eu conheço excelentes caras que fazem isso. Sim. E fazem boas vistorias, mas não é o foco do cara. Sim, e não é algo que não vai perdurar, né? Isso, não vai escalar, enfim. Cara, muito legal. Bom, estamos chegando no fim aqui. Eu vou deixar um espacinho para tu deixar um último recado e também nos falar pro pessoal como que o pessoal encontra o Vivendo de Vistorias, né? Beleza. Redes, enfim, fica à vontade aí. Legal, então vamos lá. Primeiro agradecer aqui pelo espaço que vocês deram pra gente, passou bem rápido aqui, né? A gente rápido, vai ideia e a coisa vai longe, né? Então, para encontrar o Pleno, assim, Pleno Vistorias, pode ir lá direto pelo Instagram ou pelo nosso site, sistemaspleno.com. Lá já vai ter todas as possibilidades de experimentação gratuita, de falar conosco e aí conhecer de fato o produto. O produto não é caro, né? A galera pensa assim, isso não é para mim porque é caro. Cara, tem plano a partir de R$29. Então, assim, para ti, com tudo isso que eu te falei, com IA, com vídeo, com tudo. Mas espaço em nuvem, não se preocupa com nada disso. Só faz o teu login sem o resto a gente te ensina. A partir disso, né? Para conhecer o Vivendo de Vistorias, também a mesma coisa, a gente tem lá o nosso canal no YouTube, Vivendo de Vistorias, tem no Instagram, pode seguir a gente lá, se inscrever, entra no nosso grupo, pede acesso lá no curso que a gente vai te orientar, vai ser muito bem-vindo. Tem que pagar... a porta de entrada, né? O grupo. Isso, é o grupo. Tem que pagar para estar no grupo, o grupo VIP, hoje tem muito disso. Não se preocupa com isso, tá? Pode entrar. Não é um infoproduto, né? Que eu te não é. Vocês vão ficar pegando meu contato no grupo para me encher de promoção. A gente não vai também, a gente não faz isso, a gente não faz um contato direto com o pessoal. Então a gente lançou uma ideia nova, a gente lança lá no grupo. Então pode nos procurar lá que vai ser um prazer bastante grande falar com vocês. Se você, por exemplo, o cara tem uma empresa de vistorias grande e quer trocar uma ideia sobre o mercado, a gente faz isso também. Vocês vão me cobrar por uma consultoria? Não, marca uma reunião lá com a gente faz e fala com vocês que a gente é um prazer muito grande assim, para a gente poder defender esse mercado, né? Defender esse mercado. E o Pleno hoje, assim, seguramente, não puxando o brasa aqui para minha sardinha, mas ele é o aplicativo de vistoria assim, mais completo do mercado, né? Eu sempre falo, não falei o melhor, eu falei o mais completo. Porque ele tem gosto também, né? Tem o cara, eu quero uma coisa mais simples, assim. O Pleno, ele pode ser simples para você utilizar, vai das ferramentas que tu quer tu quer usar. Tu falou um ticket de entrada super aceitável, né? Isso não pode ser barreira. Isso, tu chega com o login sem a checklist e a vistoria tá pronta. Em poucos minutos ali. Que legal. Então só procurar a gente que vai ser um prazerzão atender o pessoal lá. Pô, Diego, obrigado por estar aqui. Agradecer de novo também o Pleno e o Vivendo de Vistorias, que são apoiadores aqui, né, do StudioCast. Então é legal a gente ter um momento assim para trocar essa ideia e nós também conhecermos mais a fundo. E tenho certeza que muita gente vai sair com aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, acho que aí tem um negócio para mim. Né? Maravilha, a gente agradece aí, pessoal. Boa. Então, já agradeci os patrocinadores, mas vamos de novo, né? Pleno Sistemas, Vivendo de Vistorias e o Painel Imobiliário. De novo, quem quiser saber mais, os links vão estar aqui embaixo. Diego, brigadão. Gui, também obrigado por estar junto em mais um. E é isso, pessoal. Deixem um recado, um comentário, curtam, compartilhem, passem para o amigo, para o colega. A gente está cada vez mais trazendo assuntos diferentes e quer poder ajudar todo mundo a entender melhor o mercado imobiliário e principalmente ver para onde ele está indo, né? Isso aí, brigadão.